Oi, gente, tudo bem? Vamos corrigir as atividades sobre medidas, tá? Começando por medidas de massa. Nós temos aqui na página 94, número 1. Assinale apenas a medida mais adequada de cada item. Então, na joaninha, nós temos 30 miligramas, 30 gramas e 30 quilogramas. Mais adequada para a joaninha é a miligrama, tá? Que ela é bem pequenininha. Gato. 3 miligramas, 3 gramas, 3 quilogramas, tá? Então, 3 quilogramas para um gatinho. Né? A grama é pouquinho, comida, tá? Por exemplo, pacotinho de suco, pacotinho de bolacha, né? E a miligrama é para remédio, que é menorzinho ainda. Então, para o gato, quilograma. Uma laranja, gramas, né? Então, 100 gramas. Um trator tem que ser tonelada, né? Porque é bem grande. Então, 2. Você já viu, 1 quilograma é 1000 gramas, 1 grama é 1000 miligramas e 1 tonelada é 1000 quilogramas. Complete. 7 quilogramas, então vão ser quantas gramas? Se 1 quilograma é 1000, 7 quilogramas vão ser 7.000 gramas. Essa mesma lógica a gente vai usar para todos. Então, 5 toneladas, 5.000 quilogramas, 1,5 kg. Então, olha só, meio quilo é a metade do quilo. Então, em vez de ser 1.000, vai ser 500 gramas. Então, 1,5 kg vai ser 1.500 gramas. D. 7 gramas vai ser 7.000 miligramas. O E. Agora é o contrário, eu tenho 4.000 gramas. Então, eu vou ter 4 quilogramas. F. 12.000 quilogramas vão ser 12 toneladas. 3 quilogramas e 200 gramas são 3.200 gramas. Meia tonelada é a metade da tonelada. Se a tonelada inteira tem 1.000, a metade vai ser 500 quilogramas. E 2 toneladas e 5 quilogramas vão ser 2.005 quilogramas. 2.000 miligramas são 2 gramas. 3. Pense depressa. Responda depressa. O que pesa mais? 1 kg de algodão ou 1 kg de ferro? Então, olha só, gente. O peso, a massa dos dois é a mesma coisa. O que vai mudar é a quantidade. Eu preciso de muito mais algodão para ter 1 kg do que eu vou precisar de ferro, né? Só um pedacinho de ferro já é 1 kg. Algodão, a gente vai precisar de bastante algodão para dar 1 kg, tá? Então, o peso continua igual, os dois pesam 1 kg, né? A massa é a mesma. Porém, a quantidade que eu preciso somente que muda, tá? 4. Um elefante pesa 4 toneladas e seu filhote pesa 2 toneladas. A. Quantos quilogramas pesam os dois juntos? Se um pesa 4, o outro 2, juntos eles têm 6 toneladas. Mas a minha pergunta, ele quer saber dos quilogramas. Se são 6 toneladas, ele vai ter 6.000 quilogramas. B. Quantos quilogramas o elefante tem a mais do que seu filhote? Se o elefante tem 4 toneladas e o filhote tem 2, ele é 2 toneladas a mais. Logo, 2.000 quilogramas, tá? Temos uma foto, olha a diferença dos dois, né? 5. Adilson trabalha em uma empresa de reciclagem. Ele registrou no gráfico abaixo a quantidade de lixo reciclável coletado durante um mês nessa empresa. Coleta de lixo reciclável no mês. Massa em toneladas pelo material. O plástico, 30 toneladas. Papel, 80 toneladas.
vidro 40 toneladas, metal 60 toneladas. Responda. Qual foi o material mais coletado? O papel. Qual foi o material menos coletado? Plástico. Quantas toneladas de vidro foram coletadas? 40 toneladas. Quantos quilogramas de plástico foram coletados? 30.000 quilogramas, né? Porque aqui são 30 toneladas. Então, a resposta é 30.000 quilogramas. No total, foram coletadas mais ou menos do que 200 toneladas de lixo. Olha só, 30 mais 80 mais 40 mais 60 dá 210. Então, foi coletado mais que 200 toneladas. Essa atividade era aberta, né? Esse balãozinho sempre quer dizer que é uma atividade oral, que a gente não precisa, né, escrever. Mas a gente pode conversar sobre ela. O que significa o lixo reciclado, né? É um lixo que nós podemos reaproveitar. É um lixo que vai para o tratamento e é reaproveitado. O material é reaproveitado, tá? Diferente de reutilizarmos. Nós podemos reutilizar alguns materiais, né? Pode usar uma garrafinha de água que a gente compra lá no mercado para beber mais vezes, né? Encher a garrafinha e continuar reutilizando. Podemos usar uma caixinha de doces para guardar nossos brinquedos, nossas fitas, né? Ou alguns outros materiais. Então, nós podemos reutilizar alguns materiais na nossa casa. Porém, o lixo reciclado é o material que é reaproveitado, tá? É a matéria-prima. B. Na sua cidade é feita a coleta de lixo reciclável e na sua escola? Nós sabemos que na nossa cidade sim é feita uma coleta seletiva de lixo reciclado, né? Em algumas ruas passa um caminhão diferente do caminhão que vem buscar um lixo comum, tá? E sim, na nossa escola nós temos a coleta de lixo reciclável, né? Tanto que, como nessa foto, lá na nossa escola, nós temos a sacola da mesma cor do recipiente do lixo, né? C. Você já participou de alguma campanha de coleta de lixo reciclável? Essa é a resposta pessoal. Aí cada um depois pode ir lá no chat e contar para a prof se já participou, tá bom? E D. Por que os recipientes para a coleta de lixo trazem uma cor diferente? Essas cores são diferentes para que facilite na hora de separarmos os materiais, tá? E de classificarmos, né? Porque às vezes, se fosse tudo da mesma cor, por exemplo, e utilizássemos os sacos pretos de lixo, não teria como a pessoa que vai coletar o material saber se é papel, se é plástico, porque seria impossível identificar sem ter que abrir o lixo, né? Então, cada cor facilita na hora da coleta dos materiais e também para a gente separar, para ter um padrão. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as medidas de capacidade. 1. A capacidade de um copo, de uma xícara de chá e de uma jarra são alguns exemplos de unidades não padronizadas de medida de capacidade. Não padronizada, gente, é porque não tem um padrão. Não existe só um tipo de copo, só um tipo de xícara, só um tipo de jarra. Existem vários tamanhos. Talvez uma xícara da receita seja maior que a xícara que eu tenho na minha casa, ou menor. Então não é um padrão, tá? É uma unidade de medida que é utilizada, mas que não é padronizada, tá? Não é igual para todo mundo. Agora, 2 mililitro e o litro. São unidades padronizadas de medida de capacidade, ou seja, agora tem um padrão. Se eu tenho uma jarra de 1 litro e o meu colega também, as duas jarras são do mesmo tamanho, são de litro, são padronizadas, tá? E o mililitro é a subdivisão do litro. Então, em 1 litro, eu tenho 1.000 mililitros. Então, uma caixa de leite lá no supermercado de 1 litro, ela contém 1.000 mililitros, tá? Então, isso significa que dentro dessa caixa cabem 1.000 mililitros.
Então, a capacidade dela é 1 litro. A, complete. 6.000 mililitros é 6 litros. 10 litros, 10.000 mililitros. 3 litros e 450 ml é 3.450 ml. 2 litros e 900 é 2.900 ml. 4.200 ml são 4 litros e 200 ml. 3 litros e meio é 3 litros e 500 ml. 4. Assinale apenas a medida mais adequada de cada item. Se eu tenho um copo cheio, ele vai ter 2 ml, 200 ml ou 2.000 ml. Vamos lembrar que 1.000 ml são 1 litro. Então, um copo tem aproximadamente 200 ml. Um balde vai ter litros, né? Então, ele vai ter 10 litros, porque só 1 litro é muito pouquinho para um balde. Vamos pensar assim, que uma garrafinha de água das pequenas tem em torno de 500 ml, né? Então, se eu juntar 2 garrafinhas, eu vou ter 1 litro. Se eu pego uma garrafa de refrigerante de 2 litros, né? Ainda é pouquinho para um balde, então o balde precisa de 10 litros. Uma piscina cheia são 5.000 litros, né? Não vão ser ml nem 500 litros. 5. Observe os objetos abaixo. Assinale-os de capacidade menor que 1 litro, ou seja, o que tem menos que 1 litro. Uma concha, sim, né? Se nós formos encher essa concha, vai ser menos que 1 litro. Uma xícara de café, o conta-gotas. Esses 3 objetos têm menos que 1 litro. Agora, um tambor, uma banheira e a pia, com certeza, vão ter uma capacidade maior que 1 litro, tá? 7. Antônio vai comprar 2 litros de sabonete líquido. Veja ao lado os 2 tipos de embalagem que ele pode comprar e seus preços. Descubra e registre. A. Todas as possibilidades de escolha das embalagens. Então, olha só, ele quer comprar 2 litros de sabonete. Então, ele pode comprar 2 dessa aqui, 2 do azul, né? 2 embalagens de 500, de 1 litro. Ou ele pode comprar 4 embalagens dessa de meio litro. Ou ele pode comprar uma de 1 litro e 2 de meio litro, tá? Agora eu quero saber o preço de cada uma das possibilidades. Vamos pensar na primeira. Se ele comprasse 2 embalagens do azul, ele ia gastar R$ 20. Agora, se ele comprasse 4 do verde, ele gastaria R$ 24, né? 6 mais 6 mais 6 mais 6. Agora, se ele optasse por comprar um do azul e 2 do verde, ele ia gastar 10 mais 6 mais 6, certo? Então, ele ia gastar R$ 22. Agora, vai anotar aqui, ó, 24, 22 e 20. Qual das possibilidades é a mais econômica? Então, nós vimos que ele poderia gastar 22, 24 e 20. Então, o mais econômico é o de R$ 20, que seriam 2 embalagens de 1 litro, né? Aqui é do azul. 8. Hélio tem um vasilhame com capacidade de 5 litros e outro de 3 litros. Como ele deve fazer para que um deles fique com 1 litro de água dentro, usando apenas esse vasilhame? Descubram a solução e depois confiram com outras duplas. Olha só. Ele tem um vasilhame de 5 litros e um de 3. Como ele deve fazer para que um desses dois, fique com 1 litro de água dentro, usando apenas esses dois? Como que a gente pode fazer? Nós podemos encher o de 3 litros,
despejar no de 5. Depois enchermos novamente o de 3 litros e despejarmos de novo. Porém, aqui já vai ter 3. Então, vai sair mais 4, mais 5. Porém, eu tinha 3 aqui, então acabou sobrando mais aqui, né? Então, eu vou encher aqui 2 vezes e vai sobrar 1 litro dentro do meu vasilhame menor. Tudo bem?